Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Romanos 8, 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga me ajuda. Em Romanos capítulo 8, verso de número 26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Amém? Vamos orar? Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que a Tua palavra continue como uma espada afiada de dois gumes, que ela entre na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e que ela possa transformar o nosso coração, e possamos ser não somente ouvintes, mas escravos, Senhor, da Tua palavra, para que a cada dia nós possamos cumprir conforme a ordem, conforme os mandamentos do Teu Filho Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém? Amados, uma das perguntas mais difíceis que tem para ser respondida é essa: qual a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer comigo? Por que Deus me alcançou? Por que Deus me tirou daquela vida que eu tinha e me colocou agora numa igreja, me colocou diante da Sua palavra, fez com que eu conhecesse uma nova realidade, uma nova perspectiva, etc. e tal. A mensagem de hoje vai apontar 5 sinais que Deus está alinhando a sua vida no propósito dele. Então, se você entender esses 5 sinais, você vai identificar de uma forma muito rápida qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Então hoje a gente pretende responder essa pergunta para que a gente tenha a dimensão de que o que Deus tem para nós e o que Deus quer para nós é algo especial, e não apenas uma coisa religiosa, e não apenas uma vontade humana, mas antes de qualquer coisa, isso nasce de um propósito divino. No versículo de número 28, o apóstolo Paulo fala para a igreja em Roma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga assim comigo: o Senhor tem um propósito na minha vida.
Amém? E qual é o primeiro sinal? Qual que é o primeiro sinal que você já identifica Deus te avisando que tem um propósito? Confusão. Quando a sua vida começa a estar cercada por algumas confusões e você precisa separar confusão, não estou falando confusão de brigas humanas, de disse-me-disse, etc. Não. Mas você percebe que você entrou numa confusão, ou você está numa maré de confusão, você tem a sensação que as portas antigas estão se fechando, então você vai e bate numa porta, ninguém abre, você pede um socorro, ninguém abre, você vai atrás de uma dinâmica para a sua vida, aí você tenta fazer um curso, não dá certo, você tenta mudar a sua carreira profissional e as coisas não fluem, isso é confusão. E aí então a gente entende que as portas antigas estão se fechando. Então aí você olha e fala, cara, de repente do nada a minha vida virou uma grande confusão. Poxa, vinha tudo certinho, vinha tudo bonitinho, e de repente, pau! Parece que Deus me pegou e me jogou assim no meio de um deserto e falou, se vira, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei o que eu preciso entender. E aí Deus traz você no culto nessa noite, e Ele diz para você, você não está em confusão, você está em transição. Diga assim comigo, eu não estou em confusão, eu estou em transição. Amém? O que significa isso? Significa que você está em um estado de mudança. Às vezes uma casa nova parece estranho, às vezes um ambiente novo parece estranho, às vezes uma igreja nova parece estranha, às vezes pessoas ao nosso redor parece estranho, mas isso não é confusão, isso é transição. Você está experimentando o novo para a sua vida, você está experimentando algo que você não tinha antes, e quem te colocou nisso foi Deus, quem te trouxe para cá foi Deus. Então a sua vida não está uma confusão, a sua vida está em transição, e essa transição, ela simplesmente é um processo necessário para alinhar a sua vida com a vontade de Deus. Amém? Amém ou não amém? Quando Deus foi tirar o povo do Egito, como foi que Deus fez? Deus chegou para o povo e falou assim, ô corintiano, vou arrancar vocês daí. Deu. Vamos embora. Foi isso que aconteceu? Foi isso? Deus teve que mandar 10 pragas, Deus teve que fazer o povo andar pelo deserto, Deus teve que isso, Deus teve que aquilo, Deus teve que aquilo outro, para que essa confusão, que na verdade era uma transição do Egito para uma terra nova, se cumprisse na vida daquele povo. Então eu declaro nessa noite para a sua vida, você não está vivendo uma confusão, você está vivendo uma transição, e a vontade de Deus é que a sua vida permaneça debaixo da vontade dEle. Amém? Então a transição pode parecer confusão, mas nada mais é do que um processo de Deus te alinhando com a vontade dEle. Então a vontade de Deus não é que você fique perdido, rodando para lá e para cá, não. A vontade de Deus é que você se alinhe. A vontade de Deus é que você perceba. Está tendo uma confusão no emprego? Isso é uma confusão, uma transição. Está tendo uma confusão em casa? Isso é uma confusão, uma transição. Está tendo uma confusão na sua vida, começa a ter vários questionamentos, várias dúvidas, isso é uma confusão, uma transição. Se você identificar e entender que a sua vida está debaixo das mãos de Deus, e que Ele não permite luta que você vai perecer, mas que você vai passar por elas, você entende que você está em transição, e aí você aceita a vontade de Deus para a sua vida, porque toda transição é um tempo especial que você precisa passar, mas no final você chega numa terra que mana leite e mel. Amém? Quem entendeu, diga amém. Em segundo lugar, nós precisamos entender que quando nós estamos em
reconfiguração, essa palavra é meio difícil, né? Reconfiguração relacionais. Reconfiguração relacionais. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga assim para assim, ó, eu te conheço. Mais forte, eu te conheço. Mais forte, eu te conheço. Mas nem tanto como Jesus. Amém? Não tem como nós conhecermos a pessoa 100%. Ela só deixa você saber até a página que ela quer deixar. Todo ser humano tem os seus segredos, todo ser humano tem as suas questões secretas. Quando você está numa reconfiguração relacional, você precisa entender que Deus, Ele não une carências. Deus não une carências. E às vezes nós estamos fracos sentimentalmente, às vezes nós estamos abatidos espiritualmente, às vezes nós estamos mais para lá do que para cá, e aí a gente não quer alguém que nos fortaleça, a gente não quer alguém que nos ajude, a gente não quer alguém que nos arranque desse poço da solidão, a gente quer alguém para sofrer junto conosco, a gente quer alguém para chorar junto, para limpar o ranho do nariz. Toma a sua vez. Por quê? Porque a gente não quer que o outro seja a âncora para nos tirar daquele buraco. Por quê? Porque a gente não quer se dar por derrotado. Mas se você entender que essa reconfiguração relacional não é carência, essa reconfiguração relacional, ela não é, irmãos, uma questão de falha de caráter, de falha de personalidade, não. Deus não une carência, Deus une trajetórias. Deus não une carência, Deus une trajetórias. Vocês não perceberam, mas durante o culto do louvor eu fiquei andando para lá e para cá. Por quê? Porque um sabiá entrou dentro da igreja. Está andando para lá e para cá. E meu sonho é que esse sabiá comece a cantar, mas ele é teimoso. Está lá o sabiá. Tem que essa voz fininha, então é que ele deve estar irritado, virado no giraia. Mas o sabiá está aí. Deus sabia que o sabiá ia entrar aqui? Sabia. Amém? Aí quando um engenheiro vai fazer um prédio, ele sabe quantas colunas precisa ter naquele prédio? Sabe ou não sabe? Aí o engenheiro, num belo domingo, chega na casa dele e fala: rapaz, eu estou construindo um prédio ali na Avenida Juscelino Kubitschek. Eu acho que eu vou colocar mais 4 colunas naquele prédio. Eu não estou muito afim, eu vou pôr mais 4 colunas lá. Ele faz isso? Eu acho que eu vou levantar uma parede nova aqui. O que vocês acham? Eu acho que eu vou levantar uma parede aqui assim, ó, de fora a fora. Aí a gente faz o lado A e o lado B. Eu estou com saudade dos discos que eu ouvi, então agora vai ter o lado A e o lado B. O engenheiro faz isso? Aí o engenheiro vai pôr uma piscina, que eu acho um absurdo isso, mas é engenheiro. Ele vai pôr uma piscina lá nos prédios em Dubai, lá em cima. De um prédio passando, pô, todo mundo tem um sonho de nadar naquela piscina. Eu também tenho. Fiquem tranquilos. Aí o engenheiro fala assim: quer saber, meu? Eu vou amarrar um cabo de aço ali, porque eu acho que aquele trem vai cair. O engenheiro faz isso? Faz isso? Mas antes de começar a obra, antes de começar a construção, ele calcula, ele revê cálculos, ele passa para um amigo, ele passa para o outro, ele faz isso, ele faz aquilo outro. O que significa isso? Significa, meus amados irmãos, que Deus, Ele está trazendo uma nova trajetória, Deus está trazendo um novo caminho, Deus está fazendo uma nova reconstrução, Deus configura conexões, Deus está apagando, arrancando, desligando umas conexões antigas, está te reconectando uma nova conexão. O que significa isso? Significa que Deus está levantando para você amizades melhores, colegas melhores, empregos melhores, ambientes melhores, porque Ele está trazendo para você algo novo, não para você ser um carente espiritual, mas para você ser uma flecha na mão do Senhor dos Exércitos. Então você precisa entender que Deus, Ele não vai te colocar
mais uma amizade para você ficar passando mão na ferida da pessoa, sofrendo junto, não. Deus vai te trazer para um novo contexto relacional, para que você entenda que junto com essa pessoa, vocês vão cumprir o propósito de Deus na face da terra. Então Deus está reconfigurando, diga assim comigo assim: Senhor Jesus, deu pane no meu sistema, então Senhor, reinicie tudo. Amém? É isso, então você tem que estar aberto para esse novo. Por quê? Olha o que diz em Romanos 12:5, diz: assim nós, que somos muitos, somos um só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então para com essa mania de ficar querendo ter amizade com gente doente. Para de querer ficar pegando o problema dos outros para você. Para de querer ficar sofrendo com o que os outros estão sofrendo. O meu irmão tem dedo podre para a mulher. Problema dele, ele que vai procurar um psicólogo para se curar. Fulano não dá certo na vida. Problema dele, que vai procurar um psiquiatra e tomar tarja preta. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E muitas vezes a gente perde tempo com pessoas que nos tiram da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus está dizendo: eu estou reconfigurando, eu estou tirando, eu estou reconfigurando conexões para que você seja ligado no corpo de Cristo, porque nós não podemos colocar vinhos novos em odres velhas. Amém? Você não pode colocar vinhos novos em odres velhos. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que quando surge na nossa vida desconforto ou desconforto. Irmãos, alguém aqui já usou sapato apertado? Quem já usou sapato apertado, levanta a mão. Minha mãe era empregada doméstica e ela ganhava a roupa da patroa e trazia para nós. A filha da patroa usava tênis bom e tênis de marca. Ela usava 35 e eu calçava 37. E eu fazia caber. Eu ia para a escola todo. Quando chegava na sala de aula que eu tirava. Por quê? Porque aquela situação apertada causou um Alguém que já usou roupa apertada? Uma vez eu estava no aeroporto, um homem saiu desesperado. Banheiro, 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 bexiga, 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 bexiga. Não deu tempo. Deu uma dó. Por quê? Porque ele tinha um problema que causava nele o quê? Desconforto. Então, quando a gente tem desconforto, diga assim comigo: desconforto, melhor, né? Vamos falar o português correto. Desconforto é a assinatura do céu. Deixa os passarinhos em paz, irmãos. Desconforto é a assinatura do céu. O que significa isso? Significa que quando Deus traz um desconforto, é porque Deus quer gerar em você algo novo. Deus quer trazer para você algo novo. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O que Deus está dizendo? Quando vem um desconforto, quando vem uma notícia ruim, quando vem algo que te tira do seu eixo, quando vem algo que faz você recuar, que faz você pensar na vida, Deus não está te punindo, Deus não está permitindo que o diabo se ande na sua vida, não, é um desmonte divino. É como se Deus pegasse você, a sua vida, cortasse 1000 pedaços, fizesse você um quebra-cabeça, para que você entendesse que Deus agora está gerando algo novo em você. Deus está gerando algo especial em você. O desconforto, irmão, quando você tiver desconforto, é um anúncio de que algo da parte de Deus está sendo gerado. Então Deus está tirando as coisas velhas, porque o que vem para a sua vida é especial, e você não pode estar vestido da mesma maneira que você estava, e Deus traz tudo novo.
Ou seja, Deus não quer usar você com a mentalidade passada. Deus não quer usar você com os conceitos de 1904, não. Deus quer trazer algo novo. Por isso que Ele permite desconforto, por isso que Ele permite esse desmonte, para que quando chegar aquilo que é de Deus para a sua vida, você vai dizer, valeu a pena, porque o que Deus tinha para mim era melhor do que eu imaginava. Consegue entender isso? É desconforto santo. Aí você está lá, todo preocupado, pegou o exame, aí deu lá, meu Deus, eu achei que eu já tinha vencido isso, está aqui a doença de novo. Aí você sente desconforto, é Deus te dizendo, ô criatura, eu permiti para você se preocupar com a sua saúde, eu permiti para você olhar para a sua família, eu permiti para você contemplar a vida, mas fique em paz, eu estou cuidando de tudo, eu estou com a mão em tudo, e eu vou curar você. Entende? Desconforto. Não apenas um sentimento de derrota, não. Não, muito pelo contrário. Quando as notícias chegam, a forma que nós reagimos, nós vamos dar uma resposta a Deus, se isso vem da parte dele ou não. Amém? Desconforto. Em quarto lugar, nós precisamos entender que a frustração. Olha o que diz Romanos 9:20, diz, mas ó homem, quem és tu, a quem Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Irmãos, todos nós temos uma frustração na vida. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Eu tenho uma frustração muito grande na minha vida. Eu nasci com a voz fina. Oh, Jesus amado. Cada um tem uma frustração. Tem gente que tem uma frustração porque o pai obrigou a ser corintiano. Ou vira corintiano ou sai de casa. O menino não tinha para onde ir. Falou, vai se fazer o quê, né? Mas todos nós temos uma frustração, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Irmãos, quem aqui não já orou a Deus uma causa especial, e Deus olhou para você e falou, quem que já falou, Deus me dá, e Deus, nanani? Não. Recebi um convite há 4 anos atrás para pastorear uma igreja numa cidade do interior. 2.000 membros. No fundo da igreja tem um campo de futebol de várzea com medida oficial. Estava tudo certinho, mala pronta, tudo bonitinho. Aí eu orei a Deus. Meu filho foi fazer uma prova. Eu falei, Senhor, se ele passar, eu fico. Se ele não passar, eu vou. Mas eu quero ir. Meu filho foi e passou. A vontade de pegar pelo pescoço e esganar. Por que você não colocou tudo C, criatura? O velho e bom C. Passou. Quantos de nós nos frustramos? Chega lá para comprar um carro. Aí você imagina comprando, fala um carro bom aí, um carro bom. Não um carro caro, um carro bom. Fala um carro bom. Hã? Vamos pegar um carro bom aí. Fala um carro bom aí. Civic? Civic é carro de pobre, ué. Pobre também. Um carro bom é um carro que custa no mínimo 300 mil reais. É um carro bom. Carro de pobre é os fusquinhos da vida que, né? Ninguém quer dado. Mas imagina, você chega lá na agência e fala pro cara assim, eu vim comprar esse carro de 300 mil. Não tem dinheiro nem para pagar o condomínio, mas vai comprar o carro de 300 mil. Aí o cara vai lá, pega a sua ficha, joga na mão da financeira,
E a financeira fala assim, ó, o máximo que você pode comprar é um carro de 30 mil. Aí você fala, mas 30 mil é um Peugeot. Você chega lá no plantão de vendas, 15 torres, 4 dormitórios, 2 suítes, 3 vagas na garagem. Aí você passa a sua ficha. Aí o corretor chega para, o Raimundo chega para você, né? Fazendo a propaganda do Raimundo e fala, ó, o máximo que você consegue é se candidatar a ser caseiro no sítio da Igreja Batista Nova Esperança, na cidade de Brumas, em Tocantins. Frustra ou não frustra, irmãos? Frustra ou não frustra? Você orou para dar certo e Deus deixou dar tudo errado. E aí a gente fica sem chão, sem eira e nem beira. E aí você volta frustrado. Mas aí lá no íntimo Deus sabe se aquele carro de 300 mil ia te tirar da presença dele ou não. Lá no íntimo Deus sabe se aquele apartamento com 4 dormitórios, que você prometeu que um quarto ia ser do missionário, só para poder receber a casa, ia te tirar da presença dele ou não. Deus sabe se você tivesse 3 vezes a renda que você tem hoje, se você estaria aqui nesse culto nessa noite, você estaria lá no Guarujá de iate para cima e para baixo. Deus sabe. Então, quando nós temos essa frustração, Deus vê isso como redirecionamento. Quando a gente vê essa frustração, é a prova do amor de Deus, que Deus prioriza o que a gente precisa e não o que a gente deseja. Porque quando a gente olha para a descendência, a filha que deu descendência a Jesus, ela é o filho vem de Lia e não de Raquel. Raquel era a esposa amada, mas Lia era a esposa necessária. Deus sempre vai te dar primeiro o necessário, para depois você ter o que você deseja. Então, quando você entende que essa frustração não é um não de Deus para sempre, mas é que para esse momento você não está preparado, mas Ele te dá o que você precisa, você entende que Deus está no controle da sua vida, e que o mais importante para você não é ter tudo, mas o mais importante para você é que você saiba que você está caminhando para o céu, e lá no céu você não vai precisar de carro, de casa, de absolutamente nada, porque você vai andar em rua de jaspe, ouro e cristal, porque o Senhor te garante todas as coisas. Então a nossa visão não é uma visão terrena de queremos ficar ricos, gordos e rechonchudos com os nossos bens, não. A nossa visão é uma visão espiritual. Eu posso não ter nada aqui embaixo, ou eu posso ter tudo aqui embaixo, mas nada disso me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Salvador. Então, quando você se frustra, é Deus te redirecionando para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, para aquilo que é a vontade dEle para a sua vida. Amém? E em quinto lugar, para terminar, irmãos, alguém que está passando por alguma batalha? Quem está passando por alguma batalha, diga amém. Quem não tem, ora por nós. Né? Você é mais forte que nós. Se você não está passando uma batalha, sobe aqui, ora por nós, pelo amor de Deus. Se está tudo bem na sua vida, meu irmão, a gente precisa que você põe a mão na nossa cabeça e expulse os demônios, que está difícil. As batalhas, elas são batalhas que nos habilitam. Eu não gosto dessa frase, mas essa frase é verdadeira. Mar calmo não forma bons marinheiros. Mar calmo não forma bons marinheiros. Você precisa entender que essas batalhas, elas são habilitação, elas são credenciamento, elas são a
porta de entrada de Deus para a sua vida. Quando você entende isso, que as batalhas não significam abandono, que as batalhas não significam que você está sozinho, mas que é um treinamento, que você está passando por lutas e situações, não porque você foi um pecador quanto mais, ou por causa disso, ou por causa daquilo, não, mas porque Deus está te preparando, porque Deus está te treinando, porque quando Ele entregar aquilo que é dele na sua mão, você não vai desperdiçar, você não vai jogar fora, mas muito pelo contrário, você vai valorizar o que Deus te entregou, porque você sabe o preço que pagou para ter aquilo. Então aprenda que quando vier as batalhas, não é que você está sendo aprovado, desaprovado, etc. Não, é apenas Deus te habilitando para que você consiga entender que a unção separa, mas a batalha te habilita. Então quando Deus te habilita, Ele está dizendo a você: fique no caminho, não tire a farda, não abaixe a espada, não abandone o escudo, não tire o capacete, continue lutando, que assim como eu venci, vocês vão vencer também, e grande será o seu testemunho. Amém? Grande será o seu testemunho. E como diz o pastor Carlos, em nome de Jesus, pare de querer aprender a tocar trombeta. Para de querer aprender a tocar trombeta. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente escuta os sons da trombeta, não é o sinal do arrebatamento, é o diabo trazendo batalhas, porque ele sabe que a bênção de Deus está próxima da sua vida. Ele sabe que ele está tentando tirar os seus olhos daquilo que é de Deus, para que você não veja o que Deus está fazendo. Mas ele te diz: fique firme, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque Ele não tem o seu trabalho em vão. Amém? Aqui em Osasco tem uma loja chamada Taurus. Ela é uma loja especializada em vender armas e revólver. Vai lá comprar o seu. Vai lá comprar sua escopeta, sua bazuca, seu tanque de guerra, seu navio de guerra, seu avião, porque a gente precisa lutar as nossas batalhas. A gente fica esperando que os outros lutem essas batalhas por nós, mas quem tem que lutar essas batalhas são vocês, são eu. Ah, mas eu não vou porque fulano não foi. Não põe a responsabilidade neles, coloque a responsabilidade naquilo que é seu, e Deus vai te dar vitória. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, você precisa entender isso, que os propósitos de Deus para a sua vida começam com confusão, mas na verdade é transição. Começa com reconfiguração relacional. Deus está tirando carências para colocar trajetórias. Começa no desconforto, porque Deus está simplesmente desmontando para que você possa receber as coisas novas. Deus está permitindo frustrações para que nós tenhamos o nosso coração sempre voltado à vontade dEle. E Deus está permitindo batalhas, não para que você saia ferido, mas para que você valorize aquilo que Ele te deu. Amém? Ninguém sabe o valor de um copo com água se nunca passou sede. Alguém que já teve sede? Você já passou sede na sua vida? É ruim demais. A gente ficou 3 dias num lugar que a água era intomável. Você tomava água, você tinha a sensação de estar tomando creme de leite. Era muito ruim. Mas quando chegou no 3º dia, se não tem tu, vai estar tu mesmo. Não é isso? E você toma. Por quê? Porque você entende que você precisa hidratar o seu corpo. Quando nós estamos em batalha, a gente enfrenta as batalhas como elas vêm, mas as vitórias quem entrega é o Senhor. Amém? Então se posicione. Não desista do propósito de Deus para a sua vida. Não desista das coisas. Deixa Deus trazer o novo. Deixa Deus reconfigurar. Porque Deus tem novas conexões. Porque Deus tem um estado novo para você. E não apenas viver mais do mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ele assim: eu profetizo na sua vida uma funilaria para transformar essa sua cara. Quem recebe, diga amém.
Não é verdade? A pessoa passa a vida inteira com a mesma cara lavada, velho. Não é? Não é isso? Que isso? Tem gente que só muda o corte de cabelo porque o tiozinho morreu com 88 anos. Aí tem que procurar um novo agora, porque aquele que sabia cortar meu cabelo direito. Olha para isso. Cara, eu tenho 3 redemoinhos. Se baixar mais aqui atrás, vira uma couve-flor. 2 na frente. Danilo tá aí, vai cortar meu cabelo, uma guerra desgramada. Aí a gente fica, padrão RG. E aí ninguém te nota, ninguém te percebe, porque ainda você está padrão RG. Não, deixa Deus reconfigurar, deixa Deus permitir essas situações, não porque Ele está punindo, mas porque Ele está trazendo algo novo. Feche seus olhos. Em que fase que você está da sua vida? Você está na confusão? Você está na reconfiguração relacional? Você está no desconforto? Você está na frustração? Você está nas batalhas? A gente precisa entender que muitas vezes essas coisas não se manifestam nessa sequência, mas são vontades permissivas de Deus. Por muitas e muitas vezes, a gente só vê isso como o agir de Satanás, a gente só vê isso como o agir do inimigo. A gente não vê como Deus cuidando, como Deus pastoreando, como Deus sendo pai, como Deus sendo pastor, como Deus sendo líder. A gente só vê punição, 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 punição. E Deus está mostrando para nós nessa noite. E está dizendo para você: desconforto é a assinatura do céu. Porque ali onde você estava não te cabia mais. Agora o seu lugar é aqui. Reconfigurações relacionais. Deus une trajetórias e separa carências. Confusão. As portas antigas estão sendo fechadas. Deus não está em confusão. Você não está em confusão, mas está em transição. Frustração, você orou para dar certo e Deus deixou dar errado. Porque muitas vezes nós queremos colocar as nossas vontades na frente da vontade de Deus. E as batalhas que muitas vezes a gente acha que pode começar amanhã ou depois, Deus está dizendo que é urgente. Deus está dizendo que você precisa fazer isso. Então, no nome do Senhor Jesus, aceite os propósitos de Deus para a sua vida. No nome do Senhor Jesus, se desarma. A gente fica querendo entregar a nossa vida para o Senhor só quando tudo está bem, só quando tudo der certo, só quando tudo estiver segundo os meus planos. E Deus está dizendo: não é segundo a sua vontade, é segundo a minha. Não é segundo o seu querer, é segundo o meu. E aí a gente perde tempo importante, a gente perde fase importante, e a gente fica culpando tudo e a todos, e menos olhando para dentro de nós e se perguntando: onde foi que eu não permiti Deus trabalhar na minha vida? Onde foi que eu não permiti Deus agir na minha vida? Pai, no nome do Teu Filho Jesus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos abençoa, Senhor, para o louvor da Tua glória. Mas nos abençoa com a Sua vontade. Nos abençoa, Senhor amado, com o privilégio, Senhor amado, de estar diante do Senhor. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que venha e faça a Sua vontade. Passe a Sua vontade por cima da nossa, Senhor. Porque a Sua vontade é viva e eficaz. A Sua vontade é mais importante do que nós mesmos. Deus, no nome do Teu Filho Jesus, eu clamo a Ti, eu peço a Ti, e o Teu Espírito Santo, que tudo pode, nos guie. Nós lemos a Tua palavra que diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos hoje da Tua intercessão por nós.
para nos redirecionar, para nos reconfigurar, para transitar, para desmontar e para nos dar um redirecionamento segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Não se detenha, Senhor, por causa das nossas falhas e por causa dos nossos achismos, mas cumpra a tua palavra e abençoe, Pai amado, o nosso caminhar contigo, para o louvor da tua glória, no santo nome do teu Filho Jesus. Amém, 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 amém e amém.